Estamos de volta e depois desta maravilhosa entrevista, nós vamos passar a responder algumas perguntas que nos foram enviadas pelos nossos amigos telespectadores. Nós temos a seguinte pergunta que nos foi feita. Seguinte, Dr. Irã, em um dos seus programas, o senhor disse que Jesus falou: na casa do meu pai tem muitas moradas. Realmente, eu falei isso. E ele me pergunta: aonde está isso na Bíblia? Olha, eu com toda sinceridade, eu não conheço a Bíblia de cor, não. Mas como você fez a pergunta, deu tempo para eu pesquisar. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2. Está lá. Veja lá a palavra de Jesus. Na casa do meu pai tem muitas moradas. O que significa isso? Significa que a casa do pai é o universo. Muitas moradas são os planetas em que nós vivemos. A Terra é uma dessas moradas. Já disse aqui várias vezes as classificações dos planetas, são 5 categorias. A Terra está na segunda categoria, que é o planeta de expiação, onde o mal ainda suplanta o bem. Mas a Terra, como todos nós, estamos progredindo. E a Terra vai passar para um planeta de terceira categoria, que nós chamamos no Espiritismo de planeta de regeneração, onde o bem já suplanta um pouco o mal, onde o bem suplanta o mal. De quarta categoria são planetas de bem-aventurança, onde não existe o mal mais. E a quinta categoria nós chamamos de planetas celestiais, onde os espíritos vivem sem precisar reencarnarem para evoluir, porque já evoluíram bastante. Outra pergunta que nos foi enviada. Por que algumas pessoas têm vergonha de dizer que são espíritas? É engraçado, eu também já notei isso. Tem pessoas que me encontram na rua e falam assim: doutor Irã, o senhor vai lá? Eu falo: lá onde? Ele fala assim: lá. Ele nem fala lá na casa espírita, ou no centro espírita, ou na sociedade. Por que não fala? Tem vergonha de falar que é espírita? Não é espírita. O espírita verdadeiro não tem vergonha de falar que é espírita. Eu falo, nos meus artigos que eu escrevo no jornal, assino lá Irã Rego, médico cardiologista e espírita. Eu não vejo motivo de esconder isso. Agora, os espíritas verdadeiros dizem: aqueles que às vezes escondem isso é porque ainda não entenderam que o espiritismo é a religião cristã, baseada nos evangelhos de Jesus. Por que você tem vergonha de falar que adota uma filosofia que é baseada nos evangelhos de Jesus, que foi o espírito maior que já pisou aqui neste planeta? Infelizmente, quem fez essa pergunta tem razão. Às vezes nós encontramos ainda pessoas que têm vergonha de dizer que são espíritas. Ninguém precisa ter vergonha de dizer qual é a sua religião. Seja ele católico, protestante, evangélico, espírita, islamita, budista. Ué, gente, toda religião é boa, desde que bem praticada. Nós temos, eu já disse aqui várias vezes, a religião que precisamos ter para evoluir. Eu não
sou espírita. Eu estou espírita. Porque na próxima encarnação, não sei, talvez eu vou até adotar uma outra religião, porque eu preciso, às vezes, conhecer dessa outra religião para evoluir mais. São situações que a gente tem que compreender. Se você é realmente espírita e deseja ser um espírita verdadeiro, não tenha vergonha de dizer que é espírita, não. Uma outra característica, uma outra pergunta. O que caracteriza uma pessoa espírita? O que caracteriza a pessoa espírita é o esforço que ela faz para hoje ser melhor que ontem. É aquela pessoa que, adotando a filosofia kardeciana da codificação de Allan Kardec, ela pratica a caridade e que procuram se instruírem na doutrina chamada espírita. Esses são os verdadeiros espíritas. É o que esforça. É o que quer ser melhor hoje do que ontem. É como nos deixou o Espírito de verdade, que é o que comandou toda a codificação do Espírito, nos deixou um mandamento e que nós, espíritas, devemos adotar. Ele nos deixou, Jesus nos deixou um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. E o Espírito de verdade nos deixou, para nós espíritas, o seguinte mandamento: amai-vos e instruí-vos. Praticamente 2 verbos: amar e instruir. E esse, sim, é o verdadeiro espírita. Bom, e para terminar, nós vamos ler a última pergunta. Qual deve ser o livro que devo ler para me iniciar na doutrina espírita? E livro didático e romance. Respondo o seguinte. O livro didático. O primeiro livro que você deve ler é o Livro dos Espíritos. É um livro que tem 1150 perguntas com 1150 respostas. É a base da doutrina espírita. Esse é o livro didático que você deve ler. Toda casa espírita tem esse livro. Nas livrarias também se encontra esse livro. E o romance, que eu mais recomendo para quem está iniciando no espiritismo, é O Matuto. É um romance que foi escrito mediunicamente e pela psicografia. É um livro maravilhoso, é um romance maravilhoso. Tem ele, O Matuto, e tem também um outro romance que chama Entre o Céu e a Terra. Também uma psicografia, e essa é até de Chico Xavier. Muito interessante. Mas tem, a Biblioteca Espírita é enorme, é a maior do mundo. E tem vários romances que você pode ler. Muitos são chamados Violetas na Janela, tem tanto romance que fica até difícil a gente citar aqui. Desta forma, meus amigos, nós encerramos mais este programa, desejando a todos muitas felicidades, muita paz, muita luz, muita saúde. E muito obrigado a todos vocês.